Fala! Eu sou a Ana do Responde Aí e hoje nós vamos bater um papo sobre transformada de Laplace da função degrau. Vamos lá, vamos lembrar como é que era a função degrau. Nossa função degrau era uma função que tinha um valor 0 até um ponto C aqui, e aí a partir desse ponto C ela assumia o valor 1. É aqui, ó. O C de t, era assim que a gente representava a nossa função degrau, ó. Como que ela ficava no gráfico? Ela assumia o valor 0 até esse ponto aqui, e aí a partir desse ponto ela assumia o valor 1. Tá, e aí, como é que a gente vai fazer transformadas dessas funções? Vamos lá. A gente tem que saber mais uma linha para a nossa tabela, que a transformada de o C de t, quer dizer, do nosso degrau, vai ser igual a E elevado a menos SC sobre S. Então, ó, esse C, que é o ponto, lembra? Era o momento que a gente deu o degrau, ele vem para cá, para a exponencial. Vamos ver um exemplo. Se a gente quiser calcular a transformada dessa função aqui, ó, 2 vezes um degrau aplicado em 1 menos um degrau aplicado em 2. Então, ó, a transformada da nossa função y, o que a gente vai fazer? Vamos lá lembrar das propriedades da integral. A constante vai ficar para fora da transformada, e aí eu vou fazer transformada do degrau em 1 menos o degrau em 2. E aí, lembra, né? A transformada da soma é a soma das transformadas. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes a transformada do degrau em 1 menos a transformada do degrau em 2. Assim que a gente vai ter. E aí, como é que vai ficar agora a transformada? Vai ser 2 vezes... O que a gente vai ter aqui? Qual que vai ser a transformada do degrau em 1? Vai ser E elevado a menos S sobre S, certo? Onde eu tinha aqui, ó, o meu valor de C, eu substituí aqui, ele é 1. Isso vai ser menos, agora, a transformada do degrau em 2. E elevado a menos 2S sobre S. Show? Essa é a transformada da nossa função aqui, y. Beleza, então. Vamos ver mais o que mais a gente tem aqui. Se eu tivesse que fazer a transformada dessa f de t aqui, ó, que é um degrau vezes uma função, aqui no nosso caso é seno de t. E agora? Bom, a gente vai adicionar mais uma linha nos nossos teoremas e propriedades lá da transformada. A transformada de um degrau vezes uma f aqui, ó, ela está deslocada em C, vai ser igual a exponencial de menos cs vezes a transformada da nossa f de t. Calma que a gente vai resolver. Vamos lá. A transformada do nosso o 0t seno t vai ser o quê? A transformada, a gente tem que colocar nesse formato aqui, ó. A transformada de o 0t vezes o seno deslocado. Aqui tá fácil, porque aqui o degrau é aplicado em 0. Então, não vai fazer tanta diferença. Mas a gente vai ver lá na frente que isso vai mudar bastante. Aqui eu tenho a transformada, tenho a exponencial elevado a 0s vezes a transformada do seno de t. E aí a gente lembra que a transformada do seno de t era o quê? 1 sobre s ao quadrado mais 1. Lembra que era essa constante aqui, ó, aqui no caso é 1, então ela vem para cá. 1 s ao quadrado mais 1. Vamos ver o que mais a gente tem que fazer aí. Vamos ver um passo a passo, então, do que a gente tem que fazer. A gente tem que ver o degrau em C e ver a nossa F deslocada.
E aí a gente tem que achar a nossa função f de t, função que a gente vai trabalhar. Depois a gente tem que transformar a nossa f de t e multiplicar a transformada por exponencial de menos cs. Sempre atenção a esse sinal aqui, que a gente tem que ter atenção do c. Então, beleza, ó. Outro exemplo aqui. Calcule a transformada de Laplace da função y. E a nossa função y é essa aqui. Então, eu vou ter de novo um degrau, ó. Em 0, ele assume o valor 0 por um tempo menor que 2. E depois, por um tempo maior ou igual a 2, ele vai assumir esse valor aqui, ó, t menos 2 ao quadrado. E agora, como é que a gente vai fazer para resolver isso? Então, passo 1. Vamos imaginar como é que essa função se comporta. Você não precisa saber o gráfico da sua função, não, mas isso vai te ajudar a visualizar. Essa função nossa ela assume um valor 0 até 2 e depois de 2 ela vai ser lá, ó, t mais 2 ao quadrado. Então, a gente tem que ver, vamos representar ela desse jeito aqui, ó. Nossa y de t vai ser um degrau aplicado em 2 vezes t menos 2 ao quadrado. Vai ser assim que a nossa função vai se comportar. Passo 2 é a gente começar aí a aplicar a transformada. A transformada de y vai ser a transformada da função lá que a gente gerou. O degrau em 2 vezes t menos 2 ao quadrado. E aí? A nossa transformada disso aqui, vamos colocar naquele formato. Vai ser e elevado a menos 2s vezes a transformada da nossa f de t. Vai ser assim que ela vai se comportar. Mas e aí? Quem que vai ser a nossa f de t? Não é o nosso y de t. A gente tem que achar quem é a nossa f de t. Então, aí eu tenho que fazer, ó, a nossa f de t menos 2, eu sei que ela é t menos 2 ao quadrado. Se a gente coloca nesse formato aqui, ó, lembra lá, qual que era o nosso teorema? A transformada do degrau vezes a f de t deslocada era igual a exponencial de menos cs vezes a transformada da f de t. Então, aqui a nossa função deslocada é t menos 2 ao quadrado. Agora, para eu achar a f de t, o que eu tenho que fazer aqui? Eu somo mais 2, né? Que aí eu vou ficar só com t aqui. t menos 2 mais 2 vai me dar f de t. Só que para isso eu tenho que somar mais 2 aqui também. Então, a nossa f de t vai ser igual a t ao quadrado. Se eu somar mais 2 aqui, ó, tirei isso aqui e fiquei com t ao quadrado. Achamos a nossa f de t. Qual que vai ser o nosso próximo passo? A gente já sabe a transformada de t ao quadrado. É 2 sobre s ao cubo. Então, a transformada do degrau vezes t menos 2 ao quadrado, né, que é a função que a gente gerou lá, a nossa y de t, vai ser 2 vezes e elevado a menos 2s sobre s ao cubo. É a transformada que a gente obteve aqui, vezes e elevado a menos 2s. 2, que é o momento que a gente deu o nosso degrau. Tá certo? Então tá, esse é o jeito de fazer transformadas de exponenciais vezes a nossa função. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!